Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guilherme Favaron, onde discutimos as inovações tecnológicas que estão transformando o mundo dos negócios e além. Hoje vamos explorar a importância dos dados na era da inteligência artificial, um tema que está no centro das revoluções digitais que vivemos. Para nos ajudar a entender esse universo, temos aqui o Adam, especialista em inteligência artificial e gerenciamento de dados. Bem-vindo, Adam. Obrigado, Giga. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão vital e empolgante como os dados na era da IA. Adam, vamos começar do básico. Por que os dados são tão importantes hoje em dia e por que os chamam de o novo petróleo? Ótima pergunta, Giga. Os dados são chamados de o novo petróleo, porque, assim como o petróleo foi o principal motor da Revolução Industrial, os dados são o que impulsiona a revolução tecnológica atual. Eles são um recurso crítico porque servem de combustível para modelos de inteligência artificial, que por sua vez transformam esses dados em insights valiosos, possibilitando avanços em diversos setores. Entendi. Então, como as empresas estão utilizando os dados para se manterem competitivas no mercado? As empresas estão utilizando dados para melhorar a experiência do cliente, otimizar operações e inovar em seus produtos e serviços. Isso é feito através da coleta, processamento e análise de grandes volumes de dados para extrair insights. Por exemplo, ao entender melhor o comportamento do cliente, uma empresa pode personalizar suas ofertas, enquanto a otimização das operações pode resultar em economia de custos e maior eficiência. Com base no que você mencionou, quais são alguns dos maiores desafios que as empresas enfrentam em relação ao gerenciamento de dados? Um dos maiores desafios é lidar com a variedade, volume e velocidade dos dados. As empresas precisam integrar dados de diversas fontes, como transações de clientes e dados de dispositivos IoT, de forma eficiente. Outro desafio é quebrar os silos de dados, que são barreiras que mantêm dados valiosos isolados em sistemas separados. Além disso, garantir a segurança e a privacidade dos dados é uma preocupação crescente no cenário atual. E como as plataformas de dados unificadas ajudam as empresas a superar esses desafios? Plataformas de dados unificadas, como o Data Cloud, foram desenvolvidas para integrar e gerenciar dados de múltiplas fontes em um só lugar. Elas eliminam silos de dados e oferecem a capacidade de acessar esses dados em tempo real. Isso é crucial para permitir tomadas de decisões rápidas e bem informadas. Além disso, essas plataformas suportam tecnologias avançadas de IA e aprendizado de máquina, criando uma base sólida para inovações futuras. Isso soa bastante avançado. Mas e sobre o conceito de Data Lake House que você mencionou? Pode explicar um pouco mais sobre isso? Claro, a arquitetura de Data Lake House é uma combinação inovadora de data lakes e data warehouses. Isso significa que ela oferece a flexibilidade para lidar com dados estruturados e não estruturados, além da escalabilidade para suportar grandes volumes de dados. No coração dessa arquitetura está a ideia de fornecer consistência e durabilidade dos dados, o que permite que várias equipes acessem e usem os dados de maneira coordenada e eficaz. Incrível! E onde entram os grafos nesse sentido? Grafos de dados são uma abordagem que permite modelar relações complexas entre diferentes entidades de negócios. Por exemplo, eles podem conectar diversos aspectos da informação de um cliente, como histórico de compras e interações de suporte, criando um panorama completo e acessível. Os grafos de dados são extremamente valiosos para personalizar experiências de cliente e otimizar modelos de IA que exigem compreensão contextual profunda. Parece que integração é uma palavra-chave aqui. Como essas plataformas se integram com ferramentas de IA para maximizar seu potencial? A verdadeira força de uma plataforma de dados unificada surge quando ela se integra com ferramentas avançadas de IA e ML. Por exemplo, usando o Model Builder da Salesforce em conjunto com o Amazon SageMaker, profissionais de dados podem criar e treinar modelos personalizados sem precisar passar por processos ETL complexos. Isso agiliza a implantação de modelos de IA e permite que empresas acessem as mais recentes inovações tecnológicas. Interessante. E quais são os benefícios práticos dessa integração para as empresas? Os benefícios incluem maior agilidade no desenvolvimento de modelos de IA, acesso a tecnologias de ponta,
flexibilidade na escolha de ferramentas e segurança aprimorada dos dados. Essa integração permite que empresas inovem mais rapidamente, tomem decisões mais informadas e assegurem que suas operações estejam em conformidade com normas de segurança e privacidade. Falando em privacidade, sabemos que o uso de dados sempre levanta questões sobre ética e governança. Como as empresas estão lidando com isso na era da IA? Governança de dados e questões éticas são críticas à medida que o uso de IA se expande. As empresas estão desenvolvendo políticas robustas para garantir que os dados sejam utilizados de forma ética e em conformidade com regulamentos de privacidade, como a GDPR. Também estão investindo em ferramentas que ajudam a monitorar e auditar o uso de dados, garantindo que o acesso e o processamento dos dados respeitem as normas estabelecidas. Mudando ligeiramente de tema, poderíamos falar sobre o futuro dos dados na era da IA. Quais são algumas das tendências que você vê no horizonte? Uma das tendências principais é a democratização da IA, permitindo que negócios de todos os tamanhos possam acessar e implementar essas tecnologias. A crescente importância da ética e governança também será uma constante. Além disso, veremos o avanço de dados sintéticos, que podem ser usados para treinamento de IA sem comprometer a privacidade, e o aumento da inteligência aumentada, onde humanos e IA trabalham juntos mais efetivamente. Tudo isso realmente traz uma visão interessante e complexa de como o futuro pode ser moldado. E o que dizer sobre inovações como o Edge Computing e IoT? Com o crescimento da IoT, a necessidade de processamento de dados na borda da rede, ou Edge Computing, se torna cada vez mais premente. Isso permitirá que dados gerados por dispositivos IoT sejam processados e analisados mais próximos da fonte, aumentando a eficiência e reduzindo a latência. Essas inovações criam novas oportunidades para a gestão e utilização de dados, possibilitando aplicações mais responsivas e inteligentes. Bom, Adam, nossa conversa foi realmente enriquecedora. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, especialmente aqueles interessados em seguir carreira nessa área de dados e IA. Certamente, Giga. Para aqueles interessados na área de dados e IA, minha dica é se manter atualizado com as novas tecnologias e tendências, além de desenvolver uma compreensão sólida sobre como gerenciar e extrair valor desses dados. Não se esqueça da importância da ética e governança de dados. A tecnologia é um campo em constante evolução, então a curiosidade e o aprendizado contínuo são essenciais. Obrigada, Adam. E aos nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem em mais este episódio do podcast do Guilherme Favaron. Espero que tenham gostado e aprendido tanto quanto eu. Até a próxima.